Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sejam bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia. Vamos colocar desde já as nossas intenções sobre o altar da Eucaristia, confiando a Deus, Pai, as nossas intenções, tudo aquilo que nos preocupa, confiando também na intercessão da Virgem Maria. Mas para melhor celebrarmos estes santos mistérios, temos que reconhecer que na nossa vida ainda existe muito de pecado. Há alguns aspectos na nossa vida que precisam de ser melhorados. Então, em breves momentos de silêncio, interroguemos o nosso coração e a nossa consciência para percebermos quais são esses aspectos que precisamos de melhorar, pedindo também, desde já, a Nossa Senhora que nos ajude à nossa conversão pessoal e também comunitária. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na abundância do vosso amor acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, passados 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé
e fiz-me acompanhar também de Tito. Eu subi para lá de acordo com uma revelação e expus o Evangelho que prego entre os gentios numa reunião particular com os principais dirigentes, para me assegurar de não correr ou não ter corrido em vão. Viram então que me estava confiada a evangelização dos que não eram judeus, como a Pedro, a dos que eram judeus. De facto, aquele que exercer em Pedro a sua ação em ordem ao apostolado entre os judeus, tinha exercido em mim em ordem aos gentios. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram consideradas como as colunas, ao reconhecerem a graça que me fora concedida, estenderam-nos as mãos, a mim e a Barnabé, em sinal de acordo. Nós seríamos para os gentios e eles para os judeus. Só nos pediram que nos lembrássemos dos seus pobres, o que eu procurei pôr em prática com grande diligência. Mas quando Pedro veio a Antioquia, opus-me a ele abertamente, porque era digno de censura. De facto, antes de terem vindo alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois de eles chegarem, retirava-se e mantinha-se à parte, com receio dos partidários da circuncisão. Com ele, começaram a dissimular também os outros judeus, de tal modo que até Barnabé se deixou arrastar pela sua dissimulação. Quando eu vi que eles não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, que és judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, como podes obrigar os gentios a proceder como os judeus? Palavra do Senhor. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova.
Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou tão bem os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs peregrinos, a palavra de Deus que escutamos domingo após domingo, dia após dia, essa palavra que nós temos lá em casa, num livrinho que se chama a Bíblia, esta palavra ilumina, tem esta capacidade de iluminar os passos daqueles que querem viver cada vez mais e mais intensamente a presença de Deus viva e ressuscitada. A palavra de Deus é um manual de instruções, peço desculpa à expressão, que serve para construirmos a nossa relação com Deus. Ontem ouvimos na palavra proclamada no Evangelho, sugeria duas atitudes fundamentais para o verdadeiro seguimento de Jesus, partindo do exemplo de Maria e de Marta. O Evangelho colocava, de facto, em destaque a atitude do acolhimento e da escuta. Acolher Jesus, como Marta fez, e escutar como Maria. Nesta linha e em continuidade, São Lucas, no Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, vem-nos apresentar, caros irmãos, mais uma atitude essencial para a vida dos cristãos: a oração. A oração. Os discípulos de Jesus, ao verem Jesus rezar, fizeram-lhe um pedido: Senhor, ensina-nos a rezar. Eles fizeram este pedido ao Senhor porquê? Porque a oração de Jesus era constante e devia de ser uma oração muito profunda e transformadora. Devia de marcar a vida de Jesus, os seus atos, a sua forma de estar, a ação de Jesus. E é neste sentido que os discípulos, ao verem Jesus a orar, pedem também, e nasce neles o desejo de orar como Jesus. Caros irmãos e irmãs, Jesus é o nosso modelo, e é o nosso modelo da forma como reza, no que toca à oração, mas também na forma como realizou a sua missão, ou seja, na forma como se dedicou continuamente a evangelizar e a cuidar das pessoas, principalmente das mais frágeis, das mais necessitadas. Jesus fazia-se próximo de todos aqueles que necessitavam, dos pecadores, dos frágeis. A oração que Jesus ensinou aos discípulos foi a oração do Pai Nosso, uma
oração profundamente carinhosa, porque nos transmite precisamente esta relação filial que Jesus mantinha com o Pai. E também nos ensina esta oração a colocar-nos a nós mesmos na relação de intimidade com o Pai do céu, através do seu Espírito. Nesta oração, pedimos que o nome de Deus seja louvado e glorificado, que a vinda do Reino seja uma realidade próxima. Então, rezar a oração do Pai Nosso é colocar Deus no centro da nossa vida, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar e no centro. É esse o lugar de Deus para a vida de um cristão. Por isso não devemos nos esquecer de Jesus, nem de Deus. Devemos procurá-lo é conhecer cada vez mais. E a forma como conhecemos Jesus é através da oração, da escuta e do acolhimento da sua palavra. Então, é necessário confiar a Deus a nossa vida espiritual e também material. Por isso é que rezamos: dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Rezar o Pai Nosso é esperar o auxílio e a proteção nos momentos de tribulação e pedir que Ele nos perdoe das nossas faltas, para que nós não caiamos na tentação. No entanto, apesar da profundeza e da riqueza do Pai Nosso, muitas vezes, devido à rotina, os cristãos, muitos de nós, não saboreamos verdadeiramente todo o prazer espiritual contido nesta que é a oração por primazia, porque foi o próprio Jesus que nos a ensinou. Então, caros irmãos e irmãs, o Pai Nosso é a oração dos filhos, é a nossa oração. São Lucas introduz como invocação inicial esta palavra, Pai. E nós sabemos que as primeiras comunidades guardavam com carinho esta palavra, Pai, porque recordavam como Jesus se dirigia a Deus, Abba, Pai. Então nós somos filhos, caros irmãos. E o grande desafio para todos nós que queremos ser próximos e íntimos de Deus é rezar o Pai Nosso na profundidade do nosso ser, sozinhos, devagar, saboreando. Convido-os a fazer este exercício hoje, não só quando iremos rezar o Pai Nosso de seguida, mas na altura da pós-comunhão. Meditemos nas palavras que rezemos. Temo-las como verdadeiras. E depois devemos, caros irmãos, ensinar esta oração. Somos chamados a ensinar esta oração. Como o Senhor ensinou os discípulos, também nós somos chamados a ensinar esta oração. Comecemos lá por casa. Comecemos lá pelos nossos filhos e netos. E depois alarguemos aos nossos amigos e conhecidos. É esta a nossa missão. Não é mandar rezar. Não é mandar rezar. Não estou a mandar rezar. Estou a pedir que rezemos com eles esta oração, que é transformadora e libertadora, e que por vezes nós rezamos e nem damos conta das palavras que estamos a rezar. É tão rápido, tão rotineiro, que nem nos apercebemos da beleza das nossas palavras. Para aqueles que têm o hábito de fazer uma pequena leitura espiritual ao longo do dia, hoje convido-vos a ler o comentário
a esta oração que está presente no Catecismo da Igreja Católica, nos números 2759 a 2865, na qual a oração do Pai Nosso é apresentada como o coração da Sagrada Escritura, o resumo de todo o Evangelho. Então confiemo-nos ao Pai do céu, Ele que nos pede para rezarmos, porque é a oração que nos ajuda, de facto, a entrar em comunhão com o Pai, que nos ajuda a sermos discípulos missionários, sem medo de o anunciarmos, como fez Jesus, principalmente nas realidades, nas periferias, como o Papa Francisco nos convida e nos ensina, nas periferias geográficas e existenciais. Aí devemos levar o Evangelho, mas para nos tornarmos discípulos missionários, precisamos ser homens e mulheres cristãos de uma oração profunda. E essa oração profunda e interior encontramos-la na oração do Pai Nosso. Irmãos, estando Jesus em oração, os discípulos pediram-lhe que os ensinasse a rezar. Então, do coração do Filho de Deus, nasceu a mais bela súplica. Peçamos ao Pai que nos ajude a orar sempre com muita fé e esperança, dizendo com confiança: Senhor, ensina-nos a orar. Pelas comunidades cristãs de todo o mundo, para que celebrem a liturgia renovada pela Igreja, com fé viva, interioridade e grande alegria, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Por todos os homens e mulheres da nossa pátria, para que sintam a força renovadora da oração e queiram ser mendigos de Deus e dos seus bens, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Pelos que pedem a Deus com toda a confiança, que lhes dê, dia após dia, o mais necessário, para que creiam que o Pai os ouve e os atende, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Por todos aqueles que, entre perigos e ameaças, expõem o Evangelho a cristãos e não cristãos, para que o Senhor esteja com eles e lhes dê ânimo, oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Pelos leigos cristãos, que todos os anos são chamados a trabalhar na vinha do Senhor, que é a Igreja, para que saibam que Deus não quer desempregados. Oremos. Pai do céu, que nos convidais a imitar Jesus, o grande orante, fazei-nos entrar em diálogo filial convosco, pois sois a fonte e meta da nossa vida, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando cheios de alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitiu-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, vamos rezar, cheios de alegria e entusiasmo, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que, ao comungarmos o corpo e sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos uma feliz peregrinação aqui na casa da Mãe. Confiemos-lhe a ela e ao Pai do Céu as nossas intenções. Despeço-me de todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.